Bom, pessoal, segue uma dica aí para ajudar os alunos que vieram me perguntar algumas dúvidas nessa semana de estudos autônomos. Quero lembrar que isso aqui não é uma aula assíncrona, hein? Eu estou tirando dúvida de alguns alunos que vieram me perguntar. Como foram mais de um, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube e mandar o link para eles assistam quando eles quiserem, porque não é aula assíncrona, tá? É apenas o esclarecimento de uma dúvida para auxiliá-los em seus estudos autônomos, tá bom? Então tá aqui, ó, eu vou fazer essa primeira questão aqui, tem a A e tem a B, eu acho que a partir do momento que eu mostrar o desenvolvimento com esses números maiores, vocês vão conseguir compreender um pouco melhor. E aí a diferença entre a e a B, que um é seno, o outro é cosseno, em um aqui o 5n está multiplicando, e no B o 3n está somando. Isso realmente vocês podem fazer com a aula, mas claro, tendo dúvida, vocês podem vir me perguntar a qualquer hora. Eu falei que o n é um número na lista de presença, as 3 listas estão anexadas aqui no mesmo documento, porque eu tenho 2 turmas de eletrotécnica e uma de mecatrônica, que é que eu tenho esse mesmo assunto, né? Agora no segundo semestre que muda. Que já começamos a mudar, inclusive. Segunda-feira já tenho aula de números complexos com eletrotécnica e quarta-feira, não dessa semana, hein, gente, da outra, da próxima, já tenho aula de física com o pessoal da mecatrônica, tá? Então vamos lá, vou fazer a letra A, tá? Vou escrever aqui. Vou supor que o meu número na chamada é 30. Estou escolhendo 30 porque ninguém tem número 30, tá? Então n igual a 30. Já vou copiar com n igual a 30. Então eu quero que você, que tem número na chamada 30, não vai ter ninguém, claro, né? Faça o gráfico dessa função aqui. Y igual 5 vezes 30, que dá 150, vezes cosseno, aí eu preciso voltar lá porque o resto eu não lembro, 5 vezes 30, 150, vezes o cosseno de 2n, 2 vezes 30, 60, 60x então, né? Quem não entendeu o que eu fiz, pessoal, eu vou repetir, tá? Quem não entendeu o que eu fiz, eu vou repetir. 150 cosseno de 60x. É dessa função, se o seu número na chamada for 30, eu quero que você faça o gráfico para mim, tá? Então volta ali, ó. Isso só para vocês entenderem como os parâmetros funcionam. Infelizmente, para diferenciar um do outro, os números acabaram ficando grandes, mas né, não tem jeito. Eu também mantive o 5, o 2, né, na de cima, o 3 e o 4 na de baixo, para o número ficar grande para todo mundo. Senão quem tem número na chamada 1 vai ficar muito fácil. Quem tem número na chamada 30... vai ficar muito difícil. Então aqui, ó, é 150 vezes cosseno porque é 5 vezes 30, que dá 150. E é cosseno de 60x porque é 2 vezes 30, que dá 60, tá? Como o n é 30, 2n é 60, 5n é 150. Então, y igual a 150 cosseno de 60x. Eu não lembro esse tipo de exercício, André, eu achei muito difícil a aula. Reassiste no YouTube, acelera um pouquinho a velocidade e qualquer coisa vem perguntar para mim que eu posso gravar um vídeo direcionado diretamente na sua dificuldade, tá bom? Estou aí à disposição. Então você tem uma fórmula que vai ajudar eu trabalhar com esses parâmetros. Como aqui nós estamos fazendo cosseno, na fórmula geral eu vou escrever cosseno. Ela é A mais B cosseno de CX mais D, tá? Eu comentei com vocês na aula que para eu tirar um cosseno puro disso daqui, o A precisa ser 0, o B precisa ser 1, porque senão some o cosseno, não pode, né? O C também precisa ser 1, senão some o X, também não pode, você tem que ter algum ângulo para substituir ali para fazer a função. E o D tem que ser 0. Então os dois do meio 1, os dois das laterais 0. Vai te dar um cosseno puro. Mas aqui o cosseno não está puro. Quem que eu tenho? Eu não tenho A. A é igual a 0. Não tem ninguém somando fora do cosseno, tá? Eu tenho B. Tem alguém diferente de 1 multiplicando. O B eu sempre tenho, ele vai ser pelo menos 1. Né? Tem alguém multiplicando. Quem multiplica aí o cosseno? 150. Né? Eu tenho C, porque tem alguém multiplicando o X que está lá dentro. O C é 60. E eu não tenho D também, porque não tem ninguém somado a esse X, tá? Só tem alguém multiplicado. Então D é 0. Primeira coisa que você vai fazer é isso, escrever a fórmula num cantinho, caso você não lembre dela. Se você lembrar, não precisa escrever, mas escreva os parâmetros sempre, que isso ajuda, tá? Fiz em vermelho, geralmente eu faço a resposta em vermelho, hoje eu quis inverter um pouquinho, tá bom? É só os parâmetros aí em vermelho. Outra coisa que eu falei que vocês devem achar, período e imagem. Como é que é a imagem de um seno ou de um cosseno, no nosso caso aqui puro? A imagem de um seno ou de um cosseno puro varia de menos 1 até 1. A gente mostrou isso aí inclusive no gráfico, eu não vou mostrar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu ponho o link das duas aulas aí. Para Elete eu dei mais concentradinho em uma aula só, então eu vou pôr o vídeo das duas aulas da mecatrônica, aqui na descrição, aqui embaixo. A de teoria,
e é de exercício, tá? Se precisar aí você clica para entender o significado aí gráfico dessa imagem que vai de 1 a menos 1. O que eu falei? Que os parâmetros A e B na aula, falei isso na aula, como eles mudam a imagem, o que eles estiverem fazendo com a função, você faz com a imagem. Como o 150 está multiplicando o cosseno, você vai multiplicar a imagem por 150. Isso aqui, eu acho que todo mundo vai acertar, não vai ter problema. Então a sua imagem da função que você deve construir, você que tem número de chamada 30, ou seja, ninguém, né? Mas enfim, você vai ver que você vai achar esse número fácil e vai acertar que a imagem vai de menos 150, menos 1 vezes 150 dá menos 150, até mais 150. Mais 1 vezes 150 dá mais 150. Se eu estivesse fazendo a letra B, em vez de estar fazendo a letra A gente somaria. Eu sou o número 30, 30 vezes 3, 90, então eu somaria 90 na imagem. Ela iria de 91, né, perdão, 90 menos 1 iria de 89 até 90 mais 1, 81. André, não entendi isso. Não entendeu? Tenta fazer. Mesmo raciocínio que eu estou aplicando. Acha o parâmetro A, porque na letra B vai ter A e não B, tá? Cuidado, que na letra A tem parâmetro B, diferente de 1. E na letra B que tem o parâmetro A, tá? Cuidado aí. Acha o A, você vai ver que o A soma na imagem, porque está somando na função. Aí você soma, no mais 1, menos 1. Não conseguiu fazer? Vem me perguntar, tá bom? Então eu já achei a imagem. Essa aqui é a imagem. Eu falei para vocês, achem imagem, achem os parâmetros A, B e C. Já fiz aqui em cima. Achem os parâmetros A, B e C. Estão os 4 parâmetros aqui e acha a imagem, tá? O que eu falei para achar também antes de sair desenhando o gráfico? O período. Então, outro detalhe aqui que é o período. O período é uma fórmula, pessoal, e o período complica se você quiser pensar muito. Meu conselho é período? Não pensa. Período é sempre 2π sobre o módulo. O que significa esse módulo? Os 2 pauzinhos em volta do C. Quer dizer que é sem sinal. Se o C for negativo, você vai arrancar o sinal negativo, ele vai ficar positivo. Se o C for positivo, você vai arrancar o sinal positivo, ele vai continuar positivo. Porque veja, se tiver menos 5, arranca o sinal daqui da frente, fica mais 5. Mais 5, arranca o sinal daqui na frente, continua mais 5, tá? Então o módulo você vai arrancar o sinal aí. Negativo troca, positivo não troca. Essa é a definição de módulo, do valor absoluto, tá? Então meu período aqui vai dar 2π sobre, no caso, 60, né? O módulo de 60, como 60 já é positivo, o módulo de 60 é 60 mesmo, tá? Então o meu período aqui dá para eu simplificar. Olha aqui, porque eu tenho par em cima, par embaixo. Divide por 2 em cima. 2π dividido por 2, 1π só, né? Ó, mentalmente a conta que você fez foi essa aqui, ó, 2π dividido por 2, cortei o 2 com 2, ficou só π. Embaixo, divide por 2 dá 30. Então o meu período para esse exercício é π sobre 30. André, vai dar sempre isso? Nesse exercício vai, porque o x está multiplicando por 2n. Então já é uma dica, na letra A vai dar π sobre o seu número da chamada, tá? Justamente porque... você não precisa entender isso agora, mas o ponto é o seguinte, você vai sempre dividir, do jeito que eu fiz o enunciado, para achar o período, você vai dividir 2π por 2n, na letra A, hein? Mas isso só vale para a letra A, a letra B você já vai ver que vai mudar. Na letra A, você vai ver que vai coincidir sempre com, vai dar π sobre n, seja lá quem for o n que você vai substituir aqui. Mas você não precisa pensar não, só um jeito de você ver se acertou. Se o seu período der π sobre o seu número na chamada, que está em anexo aqui na lista, nas páginas de baixo, tá? É porque você acertou. Então aí a gente achou, acabamos de achar as 3 coisas que eu falei para vocês acharem antes de começarem a desenhar. Os 4 parâmetros, a imagem e agora aqui o período, tá? Se eu falei em algum momento perímetro, me desculpem, tá? Período. Tá, agora é o seguinte, é um cosseno que a gente vai desenhar, né? Então eu vou relembrar com vocês aqui o formato do cosseno. Sabe por quê? Esses números estão muito grandes, 150, π sobre 30, eu não aconselho fazer a função pura, vai ficar zoado, vai ficar fora de escala. Faz ela aqui só para você lembrar. Como que eu aconselhei mesmo vocês fazerem um cosseno? Tanto para o seno quanto para o cosseno, escreve os valores inteiros de π. π, 2π, 3π, 4π, até o 3π para um rascunho simples só tá bom. Aí eu falei que tanto seno quanto cosseno você ia fazer bumbum para cima, bumbum para baixo. O seno era um desenho mais gostosinho de fazer, né? O seno era só você vir aqui, ó, do 0 ao π, depois do π ao 2π, do 2π ao 3π e mais aqui é cosseno. Então vamos fazer um cosseno. O cosseno é mais chatinho, tá? Mas vamos lá, vamos fazer o cosseno. Ó, o cosseno, você tem que lembrar que ele vai começar aqui, ó, no 1
e vai cair no meio. Então você até pode fazer um morrinho ali até a parte negativa, não sei se há necessidade, mas você pode fazer. Ele vai estar sempre com o valor inteiro de π no meio, ó. Então esse bate no 1, ele está aqui no eixo, você pode fazer só metade dele, então aí o seu primeiro passaria a ser o para baixo, com o π no meio, e sempre nasce e morre, ó, no meio do 1π e do 2π. Por exemplo, esse aqui está no meio do 1π e do 2π, esse outro aqui está no meio do 0π e do π. O próximo, que é sempre para cima e para baixo, o próximo vai estar aqui, ó, no meio do 2π e do 3π. O seguinte estaria aqui, ó, no meio do 3π e do 4π. Vou parar aqui porque o 4π eu nem fiz, mas só para vocês lembrarem que isso aqui continua infinitamente, tá? Não ficou aquelas coisas no meu desenho. Vou passar uma caneta mais forte para dar uma disfarçada aí nos erros, mas é só para vocês lembrarem como é que é um formato clássico de um seno e um reforço, para vocês gravarem isso aí. Precisou fazer? Põe os valores inteiros de π, 1π, 2π, 3π, 4π, e o pico do morrinho fica alinhado, no caso do cosseno, com esse valor inteiro. Ó, o bumbum para baixo aqui com o valor inteiro de π, o bumbum para cima aqui com o valor inteiro de π, não ficou aquelas coisas, a gente dá uma consertada, o outro aqui com o valor inteiro de π, que seria o 3π, já tá fora ali, né, mas enfim. E uma coisa que eu esqueci de pôr, a imagem, ó, aqui vai dar no máximo mais 1, e aqui embaixo vai dar no mínimo, né? Ideal que seja igual, tá, gente? O ideal é você fazer, inclusive, essa coisa da imagem, esses limites antes, para os morrinhos ficarem todos com o mesmo tamanho, mas aí é um rascunho. Esse é o cosseno, tá? Como não houve defasagem, quer dizer, não tem D, ele vai continuar com uma cara de cosseno. Cuidado com esse parâmetro D, que esse eu não tô cobrando de vocês, porque ele pode gerar confusão, mas talvez vocês vão usar muito em corrente alternada, que vocês vão ter aí tensão e corrente defasadas, tá? Então o D é muito importante. D pode mudar a cara. Se eu somar um π sobre 2 aqui no X, o seno pode ficar com cara de cosseno e vice-versa. Então cuidado com esse D. Mas como o D é zero, não vai mudar a cara, ele vai continuar com essa carona de cosseno. Ou seja, o primeiro morrinho aqui no eixo, o para baixo com o π no meio, o segundo com 2π no meio. Só cuidado que agora não são mais os valores inteiros de π. Porque aqui, ó, o período era de uma crista até a outra, de 0 até 2π. Aqui o período ou o comprimento da onda, que eu posso medir, lembra? De uma crista até a outra, de um vale até o outro, ou então do começo de um bumbum para cima até o fim do próximo bumbum para baixo. Essas três medidas aí que eu estou escrevendo em vinho são período, ou comprimento de onda. Depende da matéria que você está estudando. Na matemática é período, tá? Então, agora o período, isso aqui o período era 2π, lembra? Mas aqui o nosso período não é 2π. No período 2π a gente fez a escala do nosso gráfico de 1π em 1π. Olha aqui, quer ver? Ó? Primeiro ponto da escala, comprimento π, de 0 a π. Segundo ponto da escala, de π até 2π, comprimento 1π também. Eu estou somando sempre 1π, ó. 0, 1π, 2π, 3π, aqui mais pra frente eu colocaria o 4π e assim por diante. Tá vendo que eu fiz a escala do gráfico como metade do período? Metade do período, se o período é 2π, eu fiz a escala de π em π, você vai usar a mesma lógica para traçar o seu. Ó, a imagem é menos 150 até 150. É π sobre 30. Você vai fazer um gráfico seguindo a mesma lógica. Aqui eu não fiz os limites da imagem. O certo é fazer primeiro. Aqui eu fiz depois porque era um rascunho. Então a primeira coisa que você vai fazer são os limites da imagem. Aqui, no caso desse exercício, porque isso aqui foi só para relembrar vocês, é menos 150 a 150. Você vai fazer, o seu vai mudar porque é o seu número na chamada, tá? No meu caso que eu fiz com o n igual a 30, é menos 150 até 150, os limites da imagem. E a escala vai ser sempre a metade do período para facilitar o desenho. Então você pega e faz isso. Você fez isso e acabou, basicamente acabou o exercício. Ó. Então você vai fazer o eixo, nem faz o cosseno original, porque vai ficar fora de escala, vai ficar zoado. O que é o 1 perto do 150? Não é nada, tá? Então você vai fazer aqui em cima o mais 150 e aqui para baixo, mais ou menos na mesma distância, ó, é difícil acertar essa distância de baixo, a gente tem mania sempre de pôr ele mais para baixo. Mas tudo bem, gente, é um rascunho, tá? Vocês também não tem que acertar a proporção certinha, mas as linhas tem que passar nos pontos corretos. Você falou que ali é o 150, vai passar ali. Falou que é o menos 150, vai ter que passar ali. E a escala na metade do período. O período é π sobre 30, então você vai fazer sua escala como sendo π
sobre 60. 1π sobre 60, mais ou menos na mesma distância. 2π sobre 60. Sempre assim, André? Vai multiplicando por 2, por 3, porque você está somando π sobre 60. Ó, aqui é o 1π sobre 60, ali é o 2π sobre 60, como se fosse contar. Mas pode fazer isso com a fração? Pode. Pode. Porque, ó, se não tivesse a fração, não seria 0, 1, aí o dobro do 1, que é 2, o triplo do 1, que é o 3, o quádruplo do 1. O π sobre 60 é como se fosse o seu 1π, tá? Então, 1π sobre 60, 2π sobre 60, 3π sobre 60, e vamos fazer aqui até o 4π sobre 60, tá? Fez isso? Fez isso. É um cosseno, não é? Ele não pode perder a cara de cosseno. Então, ó, o primeiro bumbum para cima vai morrer aqui no meio do eixo, todos os bumbuns vão morrer aqui no meio, né? Porque eles vão ter os valores de π no pico dele. Então, ó, o seu primeiro bumbum para cima tá aqui, depois ele vai trocar para um bumbum para baixo. Tem que ir até lá embaixo no menos 150, ó. Passou aqui, tá vendo? Aí, ó, de novo, bumbum para cima com o valor inteiro, que não é mais inteiro, agora é fração também, né? Mas com o valor que é metade do período, que tá variando, na verdade, metade do período é só o primeiro, né? 2 metades do período, 3 metades do período, 4 metades do período. Esse valor seu da escala no meio do morrinho, porque é um cosseno. O cosseno tem o valor da escala aí, ó, no meio do morrinho. Tá vendo? Eu respeitei esse, infelizmente, como os números ficaram grandes, eu tive que fazer isso para ficarem diferentes, né? Os exercícios. Ele não vai dar para vocês conferirem naquele software. Então, quando você terminar o gráfico, você confere se você acertou os dados que ele te deu, se realmente bateu com o período que se modificou e se bateu com a imagem que se modificou. É o que eu falei, a imagem, pelos alunos que já vieram tirar dúvida comigo, eu acho que ninguém vai ter grandes problemas em achar essa imagem, tá? Eu vi que... aí você apaga, né? Por exemplo, apaga esse pedacinho aqui, tá? Que eu errei aí no desenho, tá? Aqui o desenho é maior, é mais fácil errar. O ideal é que esses morrinhos sejam todos iguais. Claro que a gente está fazendo à mão, não vai ser todos iguais, mas vai consertando. Eu não tenho como apagar aqui, porque eu estou direto no PowerPoint, não estou naquele meu outro software, tá? Mas vai ficar com uma cara mais ou menos parecida com essa. Aí você confere, a imagem tá certa? Tá, ó, de menos 150 até mais 150. Foi a imagem que eu calculei. Dá pra não errar na conta, né? Mas, ó, quem multiplica o cosseno é 150, então eu multiplico os extremos da imagem, que é menos 1 e 1 por 150. Acertei a imagem. Beleza. E o período? O período eu meço aonde? Distância entre cristas, distância entre vales, né? Entre vales seria isso aqui, ou distância do primeiro bumbum, de um dos primeiros bumbuns para cima até o fim do próximo bumbum para baixo. Ó, aqui também seria um comprimento de ombro. O meu não tá igualzinho, porque a escala não tá perfeita, não fiz na régua tal, mas o importante é os números que você escreveu. Se eu tô falando que aqui é a metade entre o π sobre 60 e o 2π sobre 60, é porque é a metade. Se eu tô falando que aqui é a metade do 2π sobre 60 e 3π sobre 60, é porque é a metade. Aqui eu podia ter feito um pouquinho mais pra cá, ó. Ficaria mais proporcional aí, né? Ficaria mais legalzinho as curvinhas, ó. Pode ver que se fizesse assim, ó, teria ficado um desenho mais bonitinho, tá? Mas isso é só pra dar uma ideia. E, então pode ser distância do começo de um bumbum pra cima até o próximo bumbum pra baixo, é um período. Distância entre vales, ou eu vou fazer aqui, porque aqui já está no zero, é mais fácil de calcular, distância entre cristas, porque aqui é distância entre dois picos, né? Distância entre duas cristas. Eu não terminei de fazer aqui, mas ela continuaria para lá, né? Ela aqui está bem no meio, na parte mais alta, que é a outra parte mais alta. Qual que é a distância? De 0 até 2π sobre 60, 2π sobre 60. Ih, mas o período é π sobre 30, então você errou. Tá, só que eu não falei uma coisa, ó. Você pode ir simplificando esses números. Eu só fui fazendo do jeito mais fácil para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. 62, tanto 60 quanto os dois dividem por 2. Divide aqui por 2 dá 1. Divide aqui por 2 dá 30. Tanto 60 quanto 3, os dois dividem por 3. Divide por 3 dá 1. Divide aqui por 3 dá 20, tá? Tanto 60 quanto 4 dividem por 4. Aqui dá 1. Aqui dá 15. Então aí você pode simplificar, pode apagar tudo. E no lugar desse número, né, vou rabiscar aqui para vocês verem, no lugar desse número, vocês colocam ali onde eu rabisquei, π sobre 30. Aqui, né, nesse outro aqui, onde eu rabisquei, né, que seria, na verdade, Peraí, vamos deixa eu colocar umas coisas brancas aqui. Então é π sobre 30, π sobre 20 e π sobre 15, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui rapidinho, tá, gente? Porque senão vai ficar maior confusão, vocês não vão entender nada.
E a minha preocupação, como eu sempre falo, é que vocês entendam, tá? Aqui também, cobre aqui. Aquele do meio, só que eu não sei se vai dar pra cobrir sem apagar a curva. Não, eu fiz tudo de uma vez. Se eu apagar um, apaga tudo. Então vai ter que ficar com um rabisquinho aqui, tá, gente? Senão vai esconder a curva. A esconder a curva eu já não posso. Porque senão aí vocês também realmente não entendem nada. Então aqui o 2π sobre 60, eu posso simplificar ele, lembra que é esse ponto, para π sobre 30. Aqui o 3π sobre 60, como a gente já mostrou, a gente pode, tá até o rabisco aqui, simplificar ele para π sobre 20. Quem não lembra, ó, o original que eu tinha escrito era π sobre 60, 2π sobre 60, nesse outro era 3π sobre 60. Pode fazer a simplificação aí que vocês vão ver que vai dar. E esse aqui, ó, que seria o 4π sobre 60, eu posso simplificar para π sobre 15, tá? Então agora tá correto, né? Aqui seria, para quem não lembra, 4π sobre 60, tá bom? Então é isso. Quanto é que deu o período? De 0 a π sobre 30, a distância, ou seja, essa distância aqui, ó, é π sobre 30. Tanto a imagem quanto o período da minha curva coincidem com a distância que eu coloquei. Perdão, os cálculos que eu fiz. Aí, para não deixar muito feio, vou tirar essas rabisqueiras aqui de cima, que já ficou bem mais rabiscado do que eu gostaria. É um rascunho, tá, gente? É só para vocês entenderem a lógica aí. É uma dica, na real, né? Então, só não esqueçam de colocar o que vocês estão fazendo, né? Lembra que vocês estão fazendo ali, não é simplesmente cosseno de x, tá? É o y. O y é um pouco mais complicado, é 150 cosseno de 60x, então não vou escrever nada. E aqui é o x, tá? Essa é a carona do gráfico com n igual a 30. O n de vocês vai seguir uma lógica parecida, tá? Aqui vai ser 5 vezes n menos 5 vezes n para essa letra A. E o período vai ser π sobre n. No caso, para um cosseno normal, o período tem que estar aqui, ó, de 0 até o segundo morrinho para cima. E aí vocês vão seguindo essa lógica para completar. Com a metade, tá? Com a metade do seu período. O período é π sobre 30, a metade, ou seja, se eu dividir π sobre 30 dá um número. Se eu dividir π por 60, vai dar a metade desse número. Pode fazer aí na calculadora. Eu estou dividindo, né, pelo dobro. Então eu vou fazer a minha escala sempre na metade do período. π sobre 60, 2π sobre 60, 3π sobre 60, 4π sobre 60 e por aí vai, tá? Espero que tenha esclarecido. Boa sorte na atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição.